esse ponto principal, que é a humildade. A grandeza da humildade cristã. Filipenses 2, dos versículos 5 a 11. Todos encontraram amém? Amém. Como de costume, eu leio os ímpares, os irmãos e os pares, e o último, que é o 11. Lemos todos juntos. A palavra do Senhor diz bem assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Porque o mesmo, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, meus irmãos, como eu já tratei anteriormente, essa carta de Paulo aos Filipenses, os filipenses eles estavam passando por constantes aflições, por constantes lutas da fé. Eles estavam sendo perseguidos, o evangelho estava sendo afetado, as famílias estavam sendo mortas por causa da pregação do evangelho. Por serem cristãs, eles estavam sendo martirizados, eles estavam sendo aos poucos sendo consumidos pela ira dos homens. E Paulo, nesse momento que estava preso, eu não sei exatamente onde, eu esqueci, irmãos, mas ele estava preso. Ele envia essa carta aos irmãos aos filipenses, demonstrando a alegria que eles devem ter, a santidade que eles devem ter, a unidade cristã na luta que eles precisam ter. Ele exorta os irmãos no amor fraternal que eles precisam estar nesse momento de comunhão. E um dos pontos que ele cita aqui nessa carta é a humildade. É a humildade. Se você olhar para os versículos 3, ele vai dizer bem assim, do capítulo 2. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então veja que Paulo, nesse momento, ele estava ensinando a humildade para os irmãos. E como ele poderia ensinar a humildade? Dando um exemplo. E é aí que está os versículos de 5 a 11. Paulo ele vai dar o exemplo de maior humildade que o ser humano já teve na face da terra. E esse exemplo de humildade vem através de Cristo. E ele vai exemplificar essa humildade na humilhação de Cristo, na trajetória de Cristo, na vida dele. É isso que ele vai abordar nesses versículos dos 5 a 11. E é isso que vamos estudar hoje, irmãos, para que possamos entender a grandeza da humildade cristã, a importância dessa humildade em nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque é necessário que o cristão seja humilde de coração. Então vamos expor aqui o texto. Espero que os irmãos possam entender o que eu quero abordar através do exemplo de Cristo. A palavra de Deus diz assim no versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras traduções, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento, modo de pensar, tudo isso é a mesma coisa. O que Paulo está querendo enfatizar aqui? O que Paulo está querendo dizer? Que nós, como cristãos, como servos, como pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Isto é, devemos imitar a vida de Cristo, vivenciar suas atitudes, ou seja, devemos seguir o exemplo de Cristo. Devemos imitar tudo o que Cristo fez, porque Cristo pensou e agiu. Ele nunca agiu sem pensar. Então, quando você diz
tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo, o mesmo modo de agir. É isso que Paulo está querendo dizer, que os cristãos devem ser parecidos com Cristo, que os cristãos devem ser conforme Cristo. O modelo deve ser Cristo para todos nós. E que modo de pensar é esse? Que sentimento é esse? Ele vai abordar. O ponto é a humildade de Cristo. Mas antes disso, o porquê que devemos seguir o modelo de Cristo? Por que devemos imitar a Cristo? Por que devemos vivenciar suas atitudes diariamente no nosso viver? Por quê? Primeiramente, irmãos, do porquê nós devemos vivenciar essas atitudes. Por que devemos ser parecidos com Cristo? Por quê? Primeiro, não somos mais deste mundo. Irmãos, como o texto diz, irmãos, aqui, em outras cartas, nas cartas de Pedro e em muitas outras cartas, a palavra de Deus nos diz que somos peregrinos dessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não pertence aqui. A nossa morada é nos céus, irmãos. A nossa morada é os céus. Para todos aqueles que creem, tem essa herança eterna em Cristo. Nos foi dada essa herança. Ou seja, aqueles que têm a sua morada nos céus, têm seus tesouros e seus bens também nos céus. Assim também, seu pensamento, seu modo de viver também se parece com alguém que habita nos céus. Cristo, ele foi um grande exemplo de homem, um grande exemplo de um servo de Deus, de alguém que obedeceu a Deus, de alguém que estava firmado nos céus, não firmado no mundo. É só você olhar, irmãos. Aquele que vive no mundo, vive na prática do mundo. Vive nos costumes e nas tradições do mundo. Nas culturas, nas músicas, no tudo que esse mundo tem a oferecer. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado consumir essas coisas em certos aspectos. Eu não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus diz para examinarmos todas as coisas e retermos aquilo que é bom. Retermos aquilo que é necessário. E nesse exemplo, irmãos, aquele que tem sua morada no céu vive como alguém do céu. Vive como alguém parecido com Cristo, porque os seus pensamentos, suas ações, tudo isso está exemplificado na peregrinação que ele tem, na herança que ele tem nos céus. Então, o primeiro ponto do porquê devemos seguir a Cristo é porque não somos mais deste mundo. Entenda bem, se você não é mais deste mundo, você não vive mais como as pessoas deste mundo. Você não mais ama esse mundo. Não pode falar. É interessante a parte do ciclo mostrou, né? Da gente pensar nas coisas do céu, nos tesouros do céu. E eu queria falar o texto bíblico, né? Está em Colossenses. Pode ler. Vou ler 2 versos só. Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Lê um para puxar o contexto e 2. Diz assim: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Exatamente, irmãos. Então, quando você tem o mesmo modo de pensar, você, consequentemente, você vive aquilo. Você age como um cristão, como um servo de Deus. Veja que Cristo nunca pensou nas coisas deste mundo. Nunca viveu nas coisas deste mundo, as custas deste mundo, mas sempre pensou nos céus, pensou na missão que ele tinha, pensou no que Deus havia ordenado a ele. Então veja que o seu compromisso estava com as coisas lá do alto. E é isso que o cristão deve ter, compromisso com as coisas lá do alto. É isso. Mas segundo ponto do porquê nós devemos seguir o mesmo modelo de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo. Porque aquele que crê vive para Deus, irmãos. Lá em 2 Coríntios 5,15, vai dizer que todo aquele que creu em Cristo já é uma nova criatura, é uma nova pessoa, uma pessoa regenerada. Ela já não vive mais para o mundo, ela já não está mais no domínio do pecado, mas agora está sob domínio de Deus.
ela foi purificada pela graça, ela foi renovada, alcançada, logo ela já não é mais a mesma pessoa. Colossenses ele vai dizer que antes nós tínhamos uma velha natureza, vivíamos conforme os nossos pecados, as nossas iniquidades. Os irmãos sabem muito bem o que vocês faziam antes da conversão, o que vocês faziam antes de se converterem a Cristo. Mas Deus mudou isso em vocês. Deus os revestiu de uma nova natureza. É como se Deus limpasse vocês, e vocês estivessem sujos, e Deus limpasse vocês com a água purificadora e te dasse novas vestes, novas roupas. É como se você já não fosse mais a mesma pessoa. E de fato, não somos mais a mesma pessoa quando somos alcançados pela graça, quando somos regenerados por Deus. Então aquele que pensa do mesmo modo de Cristo vive para Deus. Ele vive para Deus. Por isso ele deve pensar do mesmo modo que Cristo. Se ele não faz isso, então não dá para dizer que ele creu no Senhor. Dá para dizer que ele ainda não é um convertido. Ele ainda não se converteu ao Senhor. Mas terceiro e último ponto está situado no versículo do capítulo das cartas de 1 João, no capítulo 1, versículo 16, que diz que aquele que permanece, aquele que é fiel a ele, que permanece nele, deve também andar como ele andou. Irmãos, deve, é uma ordenança. É uma ordenança, deve andar como Cristo andou, como Cristo pensou, como Cristo viveu. Então é a ordenança de Deus, é ordem de Deus, você não pode escapar disso, é uma ordenança do Senhor que você viva como Cristo viveu. Irmãos, isso é muito importante, porque se a gente não vive como Cristo viveu, não podemos nos considerar cristãos, porque ser cristão é exatamente seguir os padrões de Cristo, é exatamente ser como Cristo. Você não pode se intitular de cristão e não viver uma vida correta, irmãos. Isso não é consistente, isso não coincide, isso é hipocrisia, irmãos. Nós precisamos seguir o padrão, o alvo, que é o Senhor Jesus. Ele é nosso alvo, ele é o nosso maior exemplo, essa é a maior imitação que nós podemos seguir, o maior modelo, o maior mestre é Cristo. Mas qual foi o sentimento de Cristo? Qual foi o modo de pensar de Cristo? E aí, partindo para o nosso ponto, para o nosso tema, Cristo ele era humilde. E é isso que devemos entender. Mateus 11, 29 diz que Cristo ele é manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele é humilde, ele é manso, mas é principalmente humilde de coração. Irmãos, então, seguindo esse sentimento de Cristo, seguindo esse mesmo modo de pensar, o que Paulo está querendo dizer é que devemos ser humildes. Ele está apontando para a humildade de Cristo. O cristão precisa agir em humildade. O cristão, ele deve ser humilde de coração. O que é ser humilde? Humilde é se colocar como forma de servo. Humilde é voluntariamente, é quando você voluntariamente se rebaixa como servo. É como se você não pensasse que é superior a ninguém. É como se você pensasse mais nos outros ao invés de si. Como Paulo mesmo diz no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Esse é o sentido da humildade. Não viver por benefício próprio. Não viver para si, mas para os outros, para servir. E Cristo foi o maior exemplo disso, irmãos. O maior exemplo de servo, ele foi. Veja alguns exemplos de humildade de Cristo. Primeiro exemplo de humildade, Jesus lavando os pés dos discípulos. De maneira intencional e pedagógica, Jesus ensina aos seus discípulos o método da humildade. Ele realizou uma função mais baixa de um servo, irmãos. Imagina, um mestre lavando os pés dos discípulos. Quem é que poderia ver isso naquela época? Quem é que poderia fazer isso naquela época? Ninguém fazia isso. O mestre se rebaixava ao discípulo. Não, os discípulos se rebaixavam aos seus mestres, e não o contrário.
Mas Cristo, em um exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos, como está situado em João 13, do 1 ao 7. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos e ao mesmo tempo ensina para nós um exemplo de humildade, irmãos. Um exemplo de ser humilde, de servir na obra, de servir no ministério, de ajudar os outros, os necessitados. É isso que Jesus ensina. Como também outro exemplo de humildade, irmãos, é que Jesus se aproximava e tocava em pessoas marginalizadas. Como no exemplo do leproso em Mateus 8, dos versículos 1 a 4. Quem que chegaria perto de um leproso? A lepra, ela era contagiosa. Se você chegasse muito perto, você poderia contrair a lepra. Então todo mundo se afastava dessas pessoas, simplesmente abandonava e desprezava, marginalizava essas pessoas. Tinha preconceito com elas. Elas viviam nas ruas. Elas eram pobres, o comer, o que beber, e sofriam com essa lepra. Mas Cristo, agindo em humildade, irmãos, ele se aproximou de alguém que ninguém queria se aproximar. E não somente se aproximou, mas curou. Isso é exemplo de servir, isso é exemplo de humildade, isso é exemplo de amor, irmãos. Mas outro exemplo de humildade que podemos ter e ver, que é o mais comum, eu acredito que os irmãos todos sabem, é que Jesus Cristo ele andava com os pecadores. Ele andava com os pecadores, com aqueles que eram sujos, com aqueles que os fariseus consideravam como impuros e não se, como posso dizer, entravam em comunhão com essas pessoas. Ele andava com esses pecadores e ainda os respeitava, dando a devida dignidade e o devido respeito a cada um deles. Como, por exemplo, de Zaqueu. Ele se autoconvidou a entrar na casa de Zaqueu, um homem cobrador de impostos, onde todo mundo odiava. Ele mesmo entrou na casa de Zaqueu, ele não fez distinção de pessoa. Ele respeitou Zaqueu. Segundo ponto, o chamado de Mateus em Mateus 9, dos versículos 9 a 13. Mateus estava na coletoria, Jesus Cristo chega lá e diz, vem. Ele vai. Mais tarde, Jesus Cristo estava junto com os publicanos, os cobradores de impostos, que com toda certeza roubavam dinheiro das pessoas e eram odiadas por todos, inclusive por os judeus, porque eles davam esses impostos aos romanos. E os judeus e os romanos não se ligavam muito. Eles tinham aflitos, contritos. Eles simplesmente odiavam os cobradores de impostos por isso, por se aliarem aos romanos. Mas Cristo estava junto com os publicanos, mostrando um exemplo de humildade, de respeito, de servidão e de amor por pecadores. Os fariseus então chegam para Jesus, no caso para os discípulos, e diz, por que seu mestre está junto dos publicanos, dos pecadores? Por que o seu mestre se assenta e come com eles? É a hora que Jesus fala, dando um exemplo de que, assim como o médico, ele não vai para o são, mas vai para o doente, assim ele veio para os pecadores, não para os justos. Ele se assenta com publicanos e pecadores que necessitavam de misericórdia. Ele ia de encontro a pessoas que precisavam dele. O exemplo ali, irmãos, é que está situado, é que os justos em si eram os fariseus que ele estava falando. No sentido de quê? De que eles achavam que podiam ser salvos por meio das suas obras. Eles achavam que não precisavam de ninguém. E por isso eram justos, entre aspas. E Jesus disse que não veio para eles, mas veio para aqueles que realmente precisavam dele. Esses são os 3 exemplos de humildade, irmãos. Para mostrar que eu e você devemos seguir isso. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos se rebaixar como servos. Servir na obra, servir no ministério, servir e auxiliar as pessoas à nossa volta. Porque é isso que ordena a nós, a Deus, que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso também é humildade. Que sejamos hospitaleiros, visitemos as pessoas, os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão no mundo. Isso é ser também humilde de coração. Quando trabalhamos na obra, quando trabalhamos no ministério, sem olhar a quem,
sem fazer isso por vaidade ou por interesse pessoal. Pode falar. Pode falar. O que você vai falar? Já disse? Perfeito. Então, vamos continuar, irmãos. É isso que Paulo ele quer nos ensinar. Humildade. Observe isso. Observe esse texto. Pense nesse texto. Medite nesse texto. Porque ser humilde é um ponto crucial para o cristão. Como líder, ele deve ser humilde. E como cristão, ele também deve ser humilde. Porque ele não pode ser orgulhoso, porque ele não pode ser presunçoso, ele não pode ser prepotente. Jamais. Porque o orgulho precede a queda. Mas a humildade, ela é como uma fonte de bênçãos para nossas vidas. E nos ajuda a pensar no nosso próximo, a ter empatia pelo nosso próximo. Então, Cristo, continuando os versículos, o versículo 6 ele vai dizer que, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Que Cristo, apesar da sua forma, da sua essência divina, ele não considerou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, mas mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, estar no mesmo patamar que Deus, como algo a ser usado para o seu próprio benefício. Não. Jesus não era orgulhoso. Jesus não ia se vangloriar por ser Deus. Ele não se agarrou a essa glória, nem cobiçou aparecer nela. Não queria a glória de Deus. Nem pensou em agarrar-se a essa glória. Jamais. Ele assumiu a forma de servo, irmãos. Assumiu a forma de servo. Rebaixou-se ao nível de servo. Como eu e você devemos ser. Ele se rebaixou e se colocou como servo do Senhor, como servo de Deus, como um filho baixo do Pai. A expressão não considerou sugere uma ação intencional, sugere uma ação voluntária. Ele não considerou. Ele mesmo, irmãos, foi voluntário na sua atitude de ser humilde de coração, de assumir essa forma de servo. Cristo foi voluntariamente, não considerou ser igual a Deus. Mesmo em sua plenitude divina, ele não usou essa divindade para se colocar em uma posição elevada, num pedestal, ou para se autoafirmar. Não. Mas escolheu a humildade, o serviço. Ele escolheu servir, ele escolheu ser humilde, ele escolheu ser servo. Ele escolheu ser homem, irmãos. Porque mesmo possuindo tamanha majestade, tamanho poder, tamanha honra, tamanha glória, ele escolheu abrir mão de tudo isso. De tudo isso. De tudo isso, de toda a sua glória. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que ele não era Deus. Eu não estou querendo dizer isso. Aqui tem cadeira aqui. Ele não considerou, irmãos. Entendam bem isso. Que fique claro isso para vocês. Ele não deixou de ser Deus. Não é isso. A sua essência divina ainda estava ali. Ele ainda era divino. Ele ainda era Deus. O problema, o que fala aqui é que Cristo, ele abriu mão da manifestação da sua glória. Porque se ele manifestasse a sua glória, aí sim todos veriam que ele era Deus. Mas o que ele reteu, o que ele abriu mão foi dessa manifestação. Esvaziou-se, como diz o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se rebaixou, ele abriu mão dessa glória. Fez isso para cumprir seu propósito, para cumprir os planos de Deus, o plano de Deus Pai na salvação. Ele queria cumprir esse plano, e você sabe qual é esse plano? O plano de salvação, o plano que nos assegura a nossa própria salvação, o plano que nos concedeu misericórdia, que nos concedeu graça. Foi para esse propósito, irmãos, que ele veio ao mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
E o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou da manifestação da sua glória e se tornou a semelhança de homens. Assumiu a forma de servo, mas não foi qualquer servo. Ele foi um servo perfeito. Serviu perfeitamente. Não era um simples homem. Não era um simples homem, irmãos. Mas era o homem. Um homem puro, um homem perfeito, um homem sem pecados, um homem sem nenhum tipo de tropeço. Quando diz que ele tornou-se assemelhante aos seres humanos, quer dizer, irmãos, ele realmente se tornou homem. Ele realmente adquiriu o cansaço que eu e você sentimos depois de um longo trabalho. Ele adquiriu a dor que o ser humano sente ao longo do seu dia a dia, ao longo do seu viver. Ele adquiriu a agonia, a tristeza, todos esses sentimentos e tudo aquilo que passamos, exceto o pecado, exceto isto. Ele foi tentado em tudo à semelhança de nós, mas não pecou. Em nenhum ponto ele tropeçou. Agiu de maneira perfeita, de maneira a serviço do Pai. De maneira humilde ele viveu. Irmãos, participou da nossa carne e sangue e experimentou tudo do ser humano. Tudo isso ele experimentou, exceto os prazeres mundanos da carne. Exceto isso. Então, Paulo está querendo dizer isso, enfatizando esses 2 versículos, a grandeza de Deus de abrir mão da sua glória para servir, para se colocar no patamar de eu e você. Isso não é ser humilde, irmãos? Isso não é se rebaixar, irmãos? Isso não é ser servo, irmãos? Claro que é. E é por isso que Paulo está enfatizando esse exemplo de Cristo na cruz. Este é o maior exemplo de humildade que podemos ter, é Cristo. Cristo que olhou para mim e para você com misericórdia, com compaixão e compadeceu-se de nós. Ele olhou para a nossa miséria, para os nossos pecados, para as nossas falhas. Ele olhou para o modo em que estávamos agindo e vivendo e ele simplesmente compadeceu-se e rebaixou-se como servo para nos salvar. Isso é exemplo do Evangelho. O Evangelho está embutido nesse texto. É isso que é o Evangelho. Lembre-se do Evangelho. É Cristo. O centro, o ponto é Cristo. E isso é o Evangelho. De que Deus, de maneira humilde, rebaixou-se, esvaziou-se e se tornou a semelhança de nós. Em tudo não pecou e nos garantiu poderosa graça e salvação naquela cruz. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Paulo está relembrando aos filipenses, para que eles permaneçam em humildade e também se alegrem no exemplo de Cristo. Mas veja o que o versículo 8 diz, irmãos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Primeiramente, ele se humilhou. Se humilhou. Cristo, de maneira consciente, de maneira voluntária, rebaixou-se. E isto, irmãos, não foi somente na cruz. Isto, irmãos, não foi somente no exemplo da encarnação, quando ele se encarnou. Mas durante toda a sua vida, irmãos. E eu vou abordar esses pontos aqui para que vocês lembrem que Cristo foi humilde em todo o seu trajeto, até a cruz. Primeiro, o que eu falei no versículo 7, a humilhação na encarnação. Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, rebaixou-se. Primeiro ponto, se tornou dependente de José e de Maria, porque ele nasceu como um pequeno bebê. Então ele depende agora de José e Maria para viver ali. Então ele se humilha se encarnando. Humilhação ao nascer, irmãos. Outro ponto. Ele nasceu em estábulo. Ele não nasceu como os príncipes e reis nascem em berço de ouro, em um lugar privilegiado. Não, ele nasceu num estábulo. Num estábulo de animais. Havia
inúmeros animais ali, ele nasceu ali no estábulo, mostrando humilhação no seu nascimento também, irmãos. Também ele cresceu numa cidade desprezada, numa cidade que também era humilhada. Lá em João 1,36, um dos discípulos diz: e pode vir algo de bom de Nazaré? Da cidade de Nazaré? Pois Jesus Cristo era nazareno. Seu nome é Jesus de Nazaré. Ele veio dessa cidade que era desprezada, que não tinha muito ensino, que era retaliada, que era desprezada por todos os judeus. Era um lugar em que vivia muitos criminosos, muitos terroristas. Ninguém achava que poderia vir algo de bom de Nazaré. Então veja que ele foi desprezado até mesmo no lugar em que ele nasceu. No lugar em que ele viveu, no caso. Em Nazaré. E também ele viveu sem posses. O ser humano tem de tudo, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, como dito lá em Mateus 8:20. Ele não tem onde descansar, ele não tem posse alguma. Acredito que ele viveu uma vida pobre como carpinteiro, vivendo por 20 anos como carpinteiro ali, ajudando seu pai, sua mãe. Pode-se dizer que quando ele começou o ministério, ele não tinha nada, um local de dormir, local de comer, beber. Ele não tinha isso. Ele vivia sem posses, irmãos. Então, até mesmo nisso, havia humilhação. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mostrando que ele não tinha muito descanso, irmãos. Ele vivia cansado, irmãos. Mas também ele foi humilhado emocionalmente e espiritualmente. Sofreu agonias no Getsemane. Lá em Mateus 26, 38, e no Getsemane todo ali, vai dizer que Cristo estava angustiado, tinha tristeza na sua alma, porque ele estava prestes a morrer. Ele estava prestes a ir para a cruz. Então ele sentia tristeza na sua alma. Então emocionalmente ele estava abalado, ele estava triste, irmãos. Também nesse mesmo ponto, lá em Lucas, falando do Getsemane ainda, ele é angustiado, tormentoso, agoniado. Ele sua sangue enquanto ora, irmãos. E se eu não me engano, isso é uma condição de extremo cansaço, de extrema dor. Isso acontece com o ser humano. Então você pode ver que ele estava num ponto de exaustão enorme e grande. De agonia intensa, irmãos. Lá naquele local. Ele também... Mas mesmo assim também ele foi humilhado no ato de submeter-se ao plano do Pai, mesmo diante da angústia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Então veja que ele se submeteu ao plano de Deus mesmo nas angústias. Ele se submeteu em obediência a Deus, ao seu Pai. Mas também suportou ser traído por Judas, um amigo que de longa data, por 3 anos esteve com ele, mas o traiu por simples moedas. Foi abandonado pelos discípulos quando ele foi preso. Os discípulos deram um pé e correram e abandonaram ele, deixaram ele para trás sozinho. Ainda que fosse o plano de Deus, eu posso ter certeza que como homem ele se sentiu abalado e triste. Mas também foi negado por Pedro. 3 vezes Pedro negou e disse que não o conhecia. Então veja que, irmãos, ele é o exemplo puro de humilhação. Irmãos. Na encarnação, no seu nascimento, emocionalmente, espiritualmente, e também foi humilhado nos julgamentos e nos escárnios e nas zombarias. Foi esbofeteado pelos judeus, pelos fariseus e saduceus. Foi cuspido, foi-lhe posto um manto e os romanos zombaram dele. Deram-lhe um cajado e coroa de espinhos e consagraram como rei, zombando dele, como rei dos judeus. Também foi acusado injustamente e ilegalmente pelos fariseus. Ora, quiseram soltar Barrabás a um homem que só falou a verdade. Exemplo de humilhação nos julgamentos, irmãos.
Ele foi humilhado em tudo, irmãos. Tudo. Mas mesmo assim, tornou-se obediente até a morte, como diz o texto. O que quer dizer isso? Que ele foi completamente obediente e submisso às vontades de Deus. Ele não fez suas próprias vontades, mas as vontades do Pai. Ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu essa palavra completamente, irmãos. O que Paulo está enfatizando aqui? Que ele não teve falha nenhuma, tropeço nenhum e obedeceu ao Senhor, sem pestanejar. Foi a marca principal da humilhação de Cristo, indicando, irmãos, que a humildade se manifesta, se traduz na obediência. Você não pode ser humilde de coração se você não for obediente a Deus. Jamais você será humilde se você não se dispor a obedecer às ordenanças do Senhor. Se você não dispor a obedecer a palavra de Deus, as vontades do Pai acima das suas. Você nunca será humilde de coração se não fizer isso. E Cristo exemplifica isso no seu sofrimento. Obedecendo ao Senhor de maneira ativa, de maneira voluntária, sem nenhum tipo de falha, irmãos. Mas então o que eu quero abordar? Tornou-se obediente até a morte e o quê? E morte de cruz. Irmãos, aqui nos deparamos com o ponto mais culminante da humilhação. O ponto mais elevado, o máximo de humilhação possível. A cruz. A cruz. Pois Paulo está enfatizando o tipo de morte que Cristo passou. E por que isso importa para nós, irmãos? Porque a cruz era a forma mais humilhante, dolorosa e vergonhosa de se morrer naquela época. Naquela época. Um médico fazendo autópsia, fazendo uma espécie de exposição do sofrimento de Cristo naquela cruz, ele vai dizer que quando o homem era pregado ali pelos seus nervos, com um prego de ferro, assim, ele praticamente, quando abaixava-se, ficava sem respirar, porque o abdômen era puxado demais. Ele não conseguia respirar. Ele precisava se erguer para poder respirar. E com toda certeza isso doía, porque era nos nervos. E quando algo ocorre aqui nos nervos, a dor vai para o corpo inteiro. Então ele sofreu essa dor agonizante por horas e horas e horas e horas. Irmãos, esse foi o sofrimento de Cristo naquela cruz. Mas não somente esse exemplo, mas foi derramado nele a ira do Pai. E o que é a ira de Deus, irmãos? Senão o inferno. Senão a dor e o tormento do inferno. Foram jogadas sobre o Pai. O meu e o seu pecado, os nossos pecados foram imputados em Cristo. Então o Pai, ao invés de punir a mim e a você, em vez de derramar sua ira a mim e a você, que com toda certeza merecemos porque somos miseráveis, mesmo assim, ele derramou no seu próprio Filho, demonstrando um amor sacrificial por nós, irmãos. Para os judeus, a cruz era vista como símbolo de maldição. Como diz Gálatas 3:13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Referenciando um texto que está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 21, versículo 25. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Maldito de Deus. Mas para os romanos era reservada para os escravos, para aqueles que eram rebeldes e principalmente, irmãos, para os criminosos mais desprezíveis. O criminoso, pense no criminoso mais desprezível que você já pensou, que você já viu na face dessa terra. Era esse tipo de gente que era colocada naquela cruz. E Cristo estava entre eles, porque ele foi considerado um criminoso. Ele foi considerado um criminoso. Mas o que ele fez para ser criminoso? Pregou a verdade. Pregou o evangelho. Pregou o reino de Deus. Isso incomodou. Então ele foi posto naquela cruz pelos romanos. Considerado-se como criminoso. Mas para a sociedade como um todo, o que simbolizava a cruz? Era um sinônimo de vergonha pública extrema. O sentenciado à cruz era obrigado a carregar sua própria cruz
para ser pregado nela. Ele passava por várias multidões, por várias pessoas, e era exposto à humilhação extrema. Era exposto a essa dor. Então, era um símbolo de humilhação, dor e vergonha. E é isso que Cristo passou, irmãos. Então, o exemplo mais humilhante que Cristo demonstrou. Mas entendam, irmãos, que humilhação é diferente de humildade. Humilhação é quando as pessoas te humilham e você não faz isso de maneira voluntária. E humildade é quando você se humilha de maneira voluntária e se rebaixa como servo. Cristo teve esses dois pontos. Ele se auto-humilhou e ele foi humilde de coração, rebaixando-se como servo. E ele está ensinando para nós que devemos também fazer isso, se rebaixar, servir, agir com humildade, irmãos, com respeito, com dignidade a todos. Então, nos versículos 9, ele vai abordar. Irmãos, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Falamos da humilhação de Cristo. Agora falemos da exaltação de Cristo. A exaltação de Jesus foi uma resposta divina à sua própria humilhação. Tendo sido humilde de coração, tendo se humilhado, ele foi exaltado. Exaltado pelo Pai. A expressão exaltou indica que Deus o colocou no mais alto grau, acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Veja que, entenda esse ponto, que Cristo, ele não se exaltou. Mas Deus, o Pai, o exaltou. Isso vai refletir em nós, irmãos, que a humildade, ela é necessária para nós. E que a exaltação, ela não vem de nós, mas vem de Deus, vem do Senhor. Basta apenas que você seja humilde. Basta apenas que você sirva. E logo mais você será exaltado. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Exaltados por quem? Senão pelo Pai, senão por Deus. Não é exaltação de homens, como tem muito por aí, que distorcem esse texto para a exaltação humana, para pessoas exaltando um homem, colocando-o no pedestal. Não é isso. Mas é a exaltação que vem de Deus. Pode falar. Interessante que nessa parte, né, nesse passagem diz, os humilhados, né, serão exaltados. Primeiro ponto que ele fala, né, humilhados. É necessário que sejamos humilhados primeiro, para depois sermos exaltados. Exatamente esse o ponto. É exatamente isso que aconteceu com Cristo. Em Efésios, em Efésios 1, os irmãos já leram, quando Paulo faz uma oração pelos Efésios, pela igreja de Éfeso, ele vai dizer bem assim, nessa parte dos versículos 21 a 23. 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o que ele quer dizer é que essa é a exaltação de Deus. Uma exaltação incomparável, elevada. Ele se assentou-se à direita de Deus. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele assentou-se à direita de Deus. Exaltação máxima, exaltação incomparável, exaltação extrema. Ele está acima do diabo, ele está acima dos anjos, ele está acima de qualquer pessoa que tem status ou coisas do tipo. Ele está acima de tudo isso. Tudo isso. Deu-lhe o nome que está acima de todo nome, irmãos. Não somente em poder que ele foi exaltado, mas também em honra. Lhe foi concedido uma posição de autoridade, um título que reflete a sua soberania e governo declarada pelo Pai. Irmãos, o título que a gente está querendo dizer não é o nome Jesus, não é esse o nome. Mas o nome que está lá, que está exatamente situado no versículo 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Veja que o Senhor está em maiúsculo. Senhor, no grego, é Kyrios. Kyrios.
irmãos, esse é o nome que está acima de todo nome. Nome de autoridade. O nome que exerce poder sobre todos. Nome de honra. É isso que Deus Pai fez com Deus Filho. O honrou. O colocou numa posição altíssima e elevada. Para quê, irmãos? Que propósito é isso? No versículo 10 ele vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. O propósito central da exaltação de Cristo é o reconhecimento universal da autoridade de Jesus. Irmãos, é o reconhecimento que todos vão de reconhecer, que todos vão de dobrar seus joelhos, seja nos céus, com os anjos, na terra, com os humanos, debaixo da terra, com Satanás e seus anjos, e todos aqueles que sofrem no inferno. Todos irão dobrar seus joelhos, todos irão reconhecê-lo como soberano, como o Deus grandioso, o Deus poderoso, o autor da salvação, o consumador da fé. Não mais como o Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá. Irmãos, todos irão reconhecer. Hoje nós nos ajoelhamos por amor. Por um dia vindouro, todos se ajoelharão. Uns por convicção, por olharem para Jesus naquele momento, ou por constrangimento. Mas naquele dia será tarde demais para se ajoelhar. É tarde demais para reconhecer isso. Então é necessário que eu e você nos ajoelhemos e nos entreguemos de maneira submissa ao Pai ainda agora, quando dá tempo, irmão. Porque se você morrer hoje, se você ainda não se entregou sua vida a Jesus, se você ainda não mudou sua vida, o seu destino é o inferno. E ponto. Ponto. Eu não estou querendo dizer isso como se eu tivesse falando, como se eu tivesse alguma autoridade para dizer isso, mas é o que a palavra de Deus diz, irmãos. Se você não crê em Cristo, se você não viveu através do modelo de Cristo, se você não é parecido com Cristo, se você olha para a sua vida e você não vê nada igual a Cristo, então você não creu nele. Ponto. E o seu destino é o inferno. Quando você morrer, para onde é que vai a sua alma? Para onde que vai a alma de vocês? Vocês podem olhar para si mesmo e dizerem que estão salvos agora? Ou vão rejeitar ainda mais isso? Ou vão ouvir o Evangelho e serem tocados pela graça de Deus? Se ajoelhem enquanto ainda dá tempo, irmãos. Reconheçam Ele enquanto ainda dá tempo. Pois toda língua vai confessar o nome de Jesus. Significa que aqui todos reconhecerão Jesus de maneira verbal, pública e universal. Essa confissão será absoluta e inevitável. Todos confessarão, como diz o versículo 11, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, irmãos. Bom dia. Queridos, irmãos. Então naquele dia, no dia do juízo final, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Com seu poder e soberania, pois ele foi exaltado, após a sua humilhação, após se entregar à cruz pelos seus, para nos trazer salvação e graça. Sendo Jesus Cristo o Senhor, ele se torna soberano da minha e da sua vida. Então basta que eu e você entreguemos nossa vida a Jesus. Que entreguemos nossa vida a Ele, de corpo e alma, irmãos. De corpo e alma ao nosso Deus. Jesus é Senhor, igual ao Pai. Uma posição de honra e de poder, irmãos. Para a glória de Deus Pai, como diz o versículo 11, finalizando o estudo. A exaltação de Cristo não rivaliza com a do Pai. Jamais. Mas a exaltação de Cristo, a glória de Cristo, revela a glória do Pai. Porque Cristo diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem aceita a mim, aceita o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Portanto, irmãos, se não reconhecemos Cristo e honrarmos a Cristo, não teremos posição alguma diante do Pai. Não estaremos juntos do Pai.
não seremos acolhidos pelo Pai. Pelo contrário, seremos negados pelo Pai. Se não reconhecemos que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os céus, sobre toda a terra. Porque Cristo é tudo. Cristo é o exemplo máximo da nossa fé. É o ponto central da nossa fé. Cristo é o centro de tudo. É isso que nós devemos entender, irmãos. Amém? Amém. Fazendo uma aplicação prática e rápida para os irmãos, eu quero que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer. Uma aplicação que eu vou fazer de acordo com cada versículo aqui. Entendam, reflitam sobre isso. Mais tarde eu vou mandar esse PDF e o áudio no grupo e vocês dão uma olhada melhor nisso. Mas, simbolizando no versículo 5, o que é que ele nos ensina? Aplicação prática agora. Que nós devemos adotar o mesmo sentimento de Cristo. Significa aqui que não devemos agir por orgulho, por competição ou necessidade de aparecer, sim, irmãos. Escolha, irmãos, servir, mesmo quando ninguém te reconhece. Escolha servir. Trate todos com devido respeito, não acima dos seus próprios interesses. É isso que o versículo 5 nos ensina. Então, um exemplo do dia a dia, irmãos, quando, por exemplo, isso acontecer com vocês, quando vocês estiverem numa discussão, não procurem ganhar essa discussão. Procurem ganhar essa pessoa para Cristo. É esse o sentido que ele quer dizer aqui. Agir em humildade. Não sejam orgulhosos de coração, porque o orgulho é o contrário da humildade e ninguém orgulhoso vai entrar nos céus. Segundo, renuncie os direitos por amor. Renuncie seus direitos por amor. Significa que às vezes você não precisa reivindicar seus direitos que você exige. Evite brigas por status, posições ou opiniões, irmãos. Priorize o bem do próximo acima de tudo. Ou seja, renuncie os seus próprios direitos por amor ao seu próximo. É isso que o versículo 6 nos ensina. O versículo 7 nos ensina que devemos escolher servir, ser servos, irmãos. Significa que nós devemos servir não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Nós devemos servir no secreto, porque alguns servem para se vangloriar, para que as pessoas olhem para eles. Mas o serviço deve ser no anonimato. Irmão, esteja disposto a ajudar, mesmo quando não é conveniente. No seu dia a dia, irmãos, ajude. No seu ministério, na sua igreja, na sua família. Ajude, auxilie. Irmãos, esse é o exemplo prático que o versículo 7 nos ensina. Servir, ser servo, ajudar o próximo. Versículo 8 nos ensina que devemos praticar a humildade. E essa humildade ela é simbolizada na obediência. Significa que a humildade não é se sentir pequeno, irmãos. É escolher obedecer a Deus. Escolha obedecer a Deus. Obedeça mesmo quando isso te custa alguma coisa. Ou no secreto, obedeça ao Senhor. Submeta-se à vontade de Deus acima da sua própria vontade, não seguindo seus próprios desejos, mas as vontades do Pai. Faça isso no seu dia a dia, irmãos. Quando você não estiver sentindo vontade de ler a Bíblia, leia. Quando você não estiver sentindo vontade de estudar, estude. Quando você não estiver sentindo vontade de orar, ore. É isso que ele quer dizer. Porque oração, leitura, dedicação ao ministério não depende de motivação, mas de disciplina. Depende não de nós, mas de Deus. Então escolha obedecer ao Senhor. É isso que o versículo 8 nos ensina. Versículo 9 nos ensina que devemos confiar que Deus exalta no momento certo. Significa então, irmãos, não lute para ser reconhecido. Não lute para ser valorizado. Não lute para ser aplaudido como fazem as pessoas do mundo. Isso não deve ser o meu e o seu objetivo. Ou seja, tudo que você for fazer no seu dia a dia, não faça para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Não faça isso pensando que você vai ganhar alguma coisa por benefício próprio. Irmãos, deixe que Deus cuide da sua honra. Pode ter certeza que Ele cuida. Ele cuida. Você deve confiar que a exaltação verdadeira vem de cima, não de baixo.
Versículo 10 nos ensina que devemos viver debaixo da autoridade de Cristo. Significa que você deve submeter-se sua vida e decisões ao governo de Cristo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você age, tudo que você escolhe, deve ser conforme o governo de Cristo. A palavra de Deus diz que devemos levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. E é isso que nos ensina aqui, que devemos viver debaixo dessa autoridade, permitindo com que Ele seja o Senhor das nossas vidas, Kyrios das nossas vidas. Nós devemos viver conscientes que Ele reina não somente no futuro, mas aqui e agora. Ele está reinando agora, nesse exato momento. Ele reina enviando seus filhos, pregando o Evangelho, o reino de Deus. Ele reina poderosamente. E no versículo 11, para finalizar e orarmos, nos diz bem assim, que devemos confessar diariamente que Jesus é o Senhor. Lá em Hebreus 10, ou é Romanos 10, devemos confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, obrigado, irmãos. Romanos 10 significa que devemos honrar Jesus não somente com palavras, porque de boca é fácil. De boca é fácil. Todo mundo pode vir aqui dizer eu creio em Cristo. De boca todo mundo pode dizer isso. Mas será que seu coração está rendido a Cristo? Será? Honre a Jesus com suas palavras e ações e pensamentos. Tenha um bom testemunho em sua casa, na sua vida, no seu viver. Porque aí sim você vai estar confessando Jesus diariamente no seu viver. Então, se esforce, irmãos, para ter um bom testemunho. Se esforce para honrar Jesus em sua vida. Tudo que você for fazer, irmãos, tudo, jogue nos braços de Cristo. É isso que você deve fazer. Viva com propósito, porque homens e mulheres devem ter propósito. Propósito? Que propósito é esse? Propósito que tudo é para a glória de Deus. Então entregue toda a sua vida a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então essas são as aplicações práticas e os irmãos podem dar uma olhada depois. Vamos orar, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos elevar a Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, nos colocamos nos Teus pés, ó Deus. Nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Deus, para Te pedir, Senhor, nos ajuda a sermos humildes de coração. Tantas as vezes agimos de maneira orgulhosa, Senhor. Queremos sempre mais e mais os nossos próprios benefícios, buscamos nossos interesses ao invés dos interesses dos céus, ó Pai. Ao invés de pensar nos céus, pensamos muitas das vezes no mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a servirmos, a nos rebaixarmos, a sermos como o Senhor Jesus. Ó Pai, que no exemplo grandioso de humilhação esvaziou-se, ó Deus. O verbo que se fez carne, Senhor. Ó Pai, o Senhor se tornou um homem, assumindo a semelhança de seres humanos, ó Deus, tendo cansaço, dor e outras coisas. O Senhor viveu nessa terra e passou pelos sofrimentos que nós passamos diariamente, ó Deus, e não caiu em nada, não tropeçou em nada. Em Ti não há nenhuma mancha, nenhum tipo de pecado, Senhor. Ó Deus, o Senhor se humilhou durante toda a sua vida, sendo humilde a serviço dos outros, ó Deus, pregando o Evangelho com convicção e com certeza, ó Pai, cumprindo a missão. O Filho cumpriu sua missão, Senhor, naquela cruz, a qual sofreu a dor do inferno, a dor de ser humilhado, cravado naquela cruz, a dor intensa, a dor vergonhosa. Foi esbofeteado, foi humilhado, foi julgado, escarneado, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a reconhecer Teu maravilhoso sacrifício, Senhor. Nos ajuda a Te reconhecer como o maior servo de humildade, Senhor. É exemplo de humilhação, Senhor. Que possamos seguir o Teu exemplo e sermos humildes, ó Deus. A não agirmos por orgulho, ó Pai, por competição ou qualquer tipo de coisa, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a renunciar nossos direitos por amor a Ti, por amor ao nosso próximo, Deus. Nos ajuda a se entregar inteiramente ao Senhor, meu Deus. Nos ajuda a viver para a Tua glória, para o Teu querer, para o Teu poder, ó Deus.
Toca o nosso coração e nos ajuda a sermos humildes de coração, Senhor. Nos ajuda. Que nós possamos servir, estar a serviço da igreja, das pessoas. Nos ajuda, Senhor, com humildade, ó Pai, a servirmos, a ajudarmos aos outros, ó Deus. Nos ajuda a obedecermos na humildade, a obedecermos ao Senhor inteiramente, ó Deus. A não obedecermos nossas próprias vontades, mas a vontade que está no Pai, ó Deus. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor. Possamos Te servir, viver debaixo da Tua poderosa graça, da Tua poderosa autoridade, Senhor, porque foi exaltado sobremaneira, a qual está acima de tudo e todos, a qual lhe foi recebido um nome que está acima de todo nome, e o Senhor governa poderosamente sobre tudo e todos, ó Pai. Deus, Tu és poderoso, Tu és grandioso. A Tua missão o Senhor cumpriu, o Teu propósito Tu cumpriste, ó Deus. Que possamos confessar diariamente o Senhor como nosso Jesus, ó, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso soberano, como nosso autor da salvação, consumador da nossa fé, Senhor. Vem ser conosco, vem trabalhar em nós um coração humilde, ó Deus. Nos ajuda a aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo. E que cada vez mais nós possamos estar mais parecidos com o Senhor e não parecidos com o diabo, ó Deus. Nos ajuda a sermos santos. Convence todos que estão aqui, inclusive a mim, de nossos pecados e de nossas falhas. O Senhor venha nos levar, Senhor, nos regenerar, nos renovar, nos santificar, Senhor, nos avivar, ó Pai. E que em tudo sejamos humildes, como o Senhor mesmo foi humilde em tudo, Senhor. Essa é a oração que eu rendo a Ti, ó Deus. Vem atender esse pedido. Vem nos ensinar essa palavra. Vem fixar esse ensino a nós, ó Deus. E que não venhamos a esquecer dessa palavra. Possamos de fato agir em humildade, Senhor. Em serviço na fé. Essa é a oração que eu rendo, Senhor. O nome que está acima de todo nome, ó Deus. O nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo e Senhor. Amém. Amém.